Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Resenha. No programa de hoje vamos tratar um tema bem delicado que é a dependência química, mas que tem que cumprir aí a sua agenda social. Uma das formas de tratamento é através da intervenção terapêutica em comunidades que trabalham a espiritualidade, a disciplina e o trabalho como forma de reintegração social dos acolhidos. Para falar sobre essas comunidades, a gente recebe hoje aqui no Resenha o pastor Eliel Gama e o pastor Fernando Vasconcelos, que são representantes da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas no Maranhão. Conosco também, você já conhece, a nossa jornalista Bárbara Ellen. Bom dia. Bom dia, Cris. Muito bom estar aqui para conversar sobre esse assunto que é super importante para a sociedade. E tem que estar na pauta aí da sociedade, na pauta, né? Com certeza. Bom dia aos nossos entrevistados, sejam muito bem-vindos. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, a gente vai começar falando do marco legal, né, para as comunidades terapêuticas, que foi assim algo que depois de muitas lutas, né, e foi uma grande conquista para as comunidades terapêuticas, porque a gente sabia que existia ali um trabalho já acontecendo, né, muito grande, mas que precisava ser regulamentado, né. 2019 é um marco importante aí para as comunidades. Isso. 2019 nós tivemos a aprovação o reajuste, na verdade, da Lei 13.840, que foi uma grande vitória para as comunidades terapêuticas, né? Como você falou, a construção das comunidades terapêuticas se deu muito antes, né? Então foi um processo de construção nacional, através do marco regulatório, através da RDC 029, e aí a Lei 13.840 vem chancelar o nosso trabalho, né? Dar atenção às comunidades terapêuticas como uma instituição importante para o tratamento da dependência química de forma voluntária e sem medicação. Então, isso nos regulamentou, isso nos deu a nossa característica, a nossa bandeira. Nós, comunidade terapêutica, somos Lei 13.840. Pastor Eliel, isso significa que quem depende, né, quimicamente de algum medicamento não pode estar nas comunidades terapêuticas, é isso? Sim, as entidades terapêuticas, elas trabalham realmente com o processo da espiritualidade, né, da disciplina, dos cuidados, sem o uso de medicamentos, né, sem o uso tóxico, né? Apesar que nas entidades nós temos o cuidado médico, que são o tratamento normal de terapeutas, assistentes sociais e outros profissionais que ocupam um espaço importante nesse tratamento do dependente químico, né? É interessante até para a gente entender como é que funciona, né, o trabalho de vocês. Se puder contar um pouquinho de como que funciona. A pessoa é voluntária lá, então né, ela entra de forma voluntária. E aí quando ela chega lá, qualquer pessoa aceita, a pessoa pode simplesmente chegar lá. E qual é o tratamento que vocês fazem? Como que funciona isso? É só falar um pouquinho, a gente começa falando um pouquinho da Casa do Oleiro, né, onde vocês têm essa experiência aqui, que é uma experiência super exitosa e que já muito de referência, né, aqui no Maranhão. A comunidade terapêutica Casa do Oleiro, ela foi fundada em 2018 e desde então a gente vem fazendo esse acolhimento na área metropolitana. Ela fica localizada no Paço do Lumiar, é uma área de quase 1 hectare, onde a gente tem um espaço físico, onde a gente faz todo esse trabalho terapêutico, né? Como é que acontece na Casa do Oleiro e na maioria das comunidades terapêuticas, né? O dependente químico, ele chega até nós através de uma indicação, a família procura e nós fazemos uma triagem. Essa triagem, ela geralmente é feita por mim, que coordeno, e com auxílio também de psicólogo. E a gente identifica o perfil do dependente químico. Então, após identificar esse perfil e ver que ele, de uma forma voluntária, que ele não tem comorbidade, que ele é maior, acima de 18 anos, abaixo de 60 anos, nós inserimos ele dentro de um plano terapêutico. Esse plano terapêutico na Casa do Oleiro, ele é definido por 6 meses em regime transitório de acolhimento residencial familiar. O que isso significa? Ele fica lá por um período de 6 meses, onde nós trabalhamos 3 fases. A primeira fase é a fase de adaptação, a fase inicial, onde a gente vai explicar todo o processo da espiritualidade e também da ciência, da doença. A gente trata a dependência química de fato como ela é, como uma doença, né, incurável, progressiva e fatal, porém com tratamento. E o tratamento que nós oferecemos lá vai pelo caminho da espiritualidade. A segunda fase nós trabalhamos mais a parte da ciência, através de um programa que nós inserimos lá, que é o Celebrando a Recuperação, que é um programa americano desde 1920, que é usado hoje em mais de 20 mil igrejas nos Estados Unidos. E a terceira fase é a fase da reinserção social.
É onde ele começa a ter uma rotina de ida para casa e retorno para a comunidade terapêutica. Porque como se define o nosso plano terapêutico? Nós tratamos, nós recebemos, acolhemos, tratamos e fazemos a reinserção social. Com a família a gente trabalha a parte da codependência, através da prevenção. E isso a gente estende para colégios, para palestras. E essa é a nossa função, né? Como um todo, de uma forma bem simplificada, nós fazemos a prevenção, nós fazemos o acolhimento, o tratamento e a reinserção social. Porque o que nos interessa é que esse dependente químico volte a ter uma vida ativa na sociedade. Porque o social ele vai voltar para a sociedade, né? E precisa estar preparado para isso, né? Isso. E quem está fora precisa ser preparado para recebê-lo de volta, né? Pastor Eliel, dentro da comunidade terapêutica tem questões que são extremamente importantes. Disciplina, trabalho e espiritualidade, no desenvolvimento dessa espiritualidade. Não é fácil seguir esses passos, né? Então, existe todo um programa aí preparando essa pessoa e preparando a família também para esse retorno? É importante a gente lembrar da espiritualidade, né? Que, historicamente, foi um grande motivador desse cuidado com a vida do dependente químico. A igreja, inicialmente, talvez por falta de conhecimento, ela se deteve muito no campo da espiritualidade, né? Entendendo que somente a fé poderia recuperar o drogado, né? O dependente químico. Então, a igreja brasileira, se você for fazer um levantamento, é quase comum elas estarem envolvidas diretamente nessa luta. Porque o cristão, que é aquele que conhece Jesus Cristo como Senhor, ele tem que ter essa sensibilidade com a vida humana, né? Sim. As drogas, ela é uma pandemia, né? O coronavírus está aí e está assustando todo mundo, né? Mas as drogas, ela também é uma pandemia, que talvez a gente já aceitou. Vive há muito tempo com ela. Há décadas. Exatamente. Talvez a gente aceitou e acha que é normal, mas a gente usa termos, né? Drogados, dependentes químicos, mas é preciso se lembrar que são vidas, são pessoas, são seres humanos, pais, filhos, mulheres, são gente como nós. E que nós também poderíamos estar nessa situação. E essa sensibilidade é que a igreja tem, né? Tanto a igreja evangélica como a igreja católica, ela trata muito disso por esse viés da espiritualidade. Mas ao longo do tempo, o governo vem abrindo os olhos, entendendo que isso é uma questão de saúde pública, né? Essas conquistas que nós temos, que são de suma importância para a luta, ainda são poucas. Principalmente porque boa parte dessas comunidades, elas ainda não têm um aparato técnico para adquirir esses recursos. Ela não tem, e às vezes também por ignorância, né? E aí acaba que nós temos vários CTs ainda em condições muito precárias, mas estão motivados a cuidar de vidas. Eu particularmente tive a oportunidade de conhecer casas que tem 40 pessoas, não tem capacidade para receber essas pessoas, mas há uma motivação muito forte. Então é importante a federação ter esse papel de ajudar essas comunidades a se regulamentarem, a se legalizarem para adquirir os recursos que o governo dispõe. Bárbara, me dá só uma licencinha aqui para eu pegar um gancho do que ele falou aqui, que eu ia fazer essa pergunta depois, mas como ele deu o gancho, você fala de uma pandemia que a gente vive e a gente vive há séculos, né? A gente vê lá, exemplo, a Bíblia traz isso para a gente, Sodoma, né? As cidades, né, que viviam isso, o Egito, né? Tá na história, né, do início da humanidade, né, dos tempos antigos, né? E a droga, ela é socialmente aceita, a gente pode dizer isso. A gente tem uma classificação de drogas lícitas e ilícitas, mas quando a gente sabe que essa classificação, ela pode estar equivocada, né? Porque socialmente você leva a bebida para dentro da sua casa, está nos aniversários infantis, nas festas, nas comemorações, tudo você comemora, né, com a bebida. Isso acaba que vira uma rotina social, parte, né, dessa rotina social, não é isso, Bárbara?
normalidade mesmo que se cria, que é aceito sem saber as consequências. Eu achei interessante que eles ressaltaram que pode ser qualquer pessoa, pode ser um dependente químico no futuro. E as pessoas meio que perdem isso de mão. Acho que não, está muito distante da minha realidade, quando não. É um pai, um filho, um marido que pode ser. Isso. Adolescentes e crianças, né? A gente vê, eu falo drogas, mas eu estou falando de todo tipo de droga, né? O álcool, né? O crack, a cocaína, né? Essas drogas que estão muito próximas das nossas crianças e adolescentes. Eu já tive lá na Casa do Oleiro, um acolhido, que ele começou a fazer uso de maconha, aqui ele é do interior do Maranhão, álcool e maconha já com 7 anos de idade. Ele já chegou lá pra gente já com 50 anos de idade. Então, dos 7 aos 50, ele foi um usuário ativo de substâncias lícitas e ilícitas, né? É um problema, é um aspecto também cultural, principalmente brasileiro, como você falou. Né? Tudo que a gente comemora, festas infantis, aniversários, na passagem, no rito da adolescência, do jovem, né, do rapaz para a adolescência, né? É comum as festas, dar aquele porre. Na verdade, você está... O adolescente que não consome é careta, exatamente, né? E quando a gente fala dessa questão da pandemia, das drogas, é importante a gente lembrar de que essas pessoas, elas estão doentes, mas a sociedade não a vê assim. A sociedade vê como um processo de uma pessoa que entrou no crime. Então, sempre que alguém olha um drogado, sempre está com esse filtro, né? Que é uma postura negativa da sociedade. Né? A gente precisa olhar para eles como uma pessoa doente, porque esse é o caso. Né? É uma questão de saúde pública. Seria porque também a nossa sociedade não está doente, ou seja, nossos parâmetros sociais também não são doentes, abusivos, né? Esses parâmetros que são criados, o parâmetro da beleza, o parâmetro do ser social. Isso. O que é ser social? É estar no barzinho, né? É beber, é consumir, é ficar legal para enfrentar determinada situação, né? Esse é um termo que a gente ouve muito, vai me dar um barato, isso. Eu vou conseguir passar por isso, por aquilo, eu só tenho alegria, né? O frisson se eu experimentar determinada droga ou consumir determinada bebida para comemorar a tal felicidade, né? Só que essa felicidade a gente sabe que dura pouco, né? Exatamente. Uma coisa que eu ia falar, que ele falou que era saúde pública, é interessante que eu percebi que um dos processos de vocês utiliza, por exemplo, um psicólogo, né, para poder auxiliar. Então, eu acho que tem muito esse debate de religião e ciência, e na verdade vocês também utilizam da ciência para poder ajudar na recuperação dessas pessoas. Na verdade, eu sou pastor evangélico, né? Eu sou um dos pastores auxiliares da Igreja Evangélica Rei dos Reis. As comunidades terapêuticas não são igreja, elas fazem parte desse contexto também, que devem fazer diferença na sociedade juntamente com as igrejas, né? Nós devemos ser a luz do mundo, né? É o que diz a própria palavra, mas é bem interessante isso, porque as comunidades terapêuticas, nós hoje trabalhamos essencialmente com a fé e a ciência caminhando de mão dadas. A própria federação do qual eu sou representante aqui na área metropolitana, a FENACT, ela é uma federação nacional que trabalhamos fé e ciência juntos, porque é uma doença. Não se deve olhar hoje para a dependência química como algo marginalizado. Ninguém escolhe ser dependente químico. Há estudos que indicam que provavelmente isso tenha um caráter de DNA, um caráter genético, mas também há um complexo multifatorial, a questão social, a questão cultural, enfim, várias coisas. Mas não existe um tratamento adequado se você não conseguir levar para o dependente químico, em primeiro lugar, a espiritualidade, né? O próprio Jesus diz isso, né? Ele fala no livro de João que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Existe o caminho do modelo perfeito, do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Então a gente busca esse caráter de Cristo e, em paralelo, a gente tenta passar o que a ciência tem a seu dispor da doença da dependência química, que é uma doença de sentimentos. O dependente químico, ele é manipulador, ele é compulsivo, obsessivo, ele é desonesto, ele consegue manipular toda a situação. Então a gente vai confrontando no dia a dia, através dessas ferramentas que a gente tem na comunidade terapêutica, a desconstrução desse caráter doentio. E apresenta o caráter de Cristo. Bom, eu queria pedir licença para vocês, o assunto está excelente, a discussão. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho discutindo esse assunto. De
De volta com o programa Resenha, com o pastor Eliel Gama e o pastor Fernando Vasconcelos e a nossa amiga jornalista Bárbara Ellen, que é nossa coordenadora aqui do portal MA10, aqui do Sistema Difusora de Comunicação. A gente está discutindo sobre as comunidades terapêuticas, o marco legal e o tratamento que acontece dentro das comunidades terapêuticas para os acolhidos. Bom, gente, o pastor Eliel, eu cortei o pastor Eliel, ele ia falando alguma coisa ali no final do primeiro bloco e a gente volta ressaltando essa questão, né, da importância desse olhar humano, né, para esse acolhido que é um ser social, né, e que vem doente de uma sociedade doente, né, e que precisa voltar para ela com o marco, né, desse tratamento para levar, né, esse exemplo de volta para a sociedade. Né? Pô, eu só queria lembrar aí nessa época de negacionismo, né, de que a fé, ela não anula a ciência. A fé é um outro conhecimento, né? Talvez a gente entenda a fé como um conhecimento suprarracional. Então, a luta das comunidades não é desassociar a espiritualidade da ciência, porque na nossa compreensão de fé, a ciência é uma bênção de Deus, né? É fruto de Deus. Né? A gente tem um conhecimento de que, pela própria palavra de Deus, de que todas as coisas procedem de Deus. Né? Então, a matemática, a física, né? A medicina é bênção. Né? Então, isso é bom. E nós temos que usufruir disso. Nós não podemos confundir isso. Né? A espiritualidade que anula a ciência, ela está contra a própria compreensão bíblica. Né? Então, a gente pode trabalhar essa harmonia de forma muito plena, entendendo o papel de cada um dentro dessa luta do tratamento do dependente químico. Bom, uma coisa que eu queria perguntar é sobre, no acolhimento, os jovens não fazem parte, né, até porque são menores de idade e tudo mais, mas existe algum auxílio que vocês dão assim para a família? Porque na minha cabeça, assim, quando a pessoa convive com um dependente químico, muitas vezes ela pode, eu não diria que ela vai acontecer, porque a gente sabe que isso é muito individual, cada pessoa vai reagir de um jeito às drogas e tudo mais, mas acaba que a família precisa de um auxílio para poder ajudar esse dependente químico. Então, por exemplo, um pai que está internado, que tem filhos, existe esse contato? Como é que vocês fazem esse jogo de cintura para que a família esteja presente no tratamento? Na verdade, existe comunidades terapêuticas que podem acolher menores de idade, né? Existe toda uma regulamentação para isso. Isso foi aprovado agora também, tá? É um outro passo da Lei 13.840. A própria Casa do Oleiro, dentro do seu estatuto, nos permite fazer acolhimento a partir dos 12 anos de idade, né? Até os 60, mas precisa de uma estrutura toda montada à parte para esta criança, tá bom? Isso que você falou é uma coisa importante dentro do processo de construção dentro das CTs. A família acaba sendo codependente da dependência química. Os pais, os irmãos, eu tenho vários exemplos disso. Às vezes a família, ninguém é usuário ativo de drogas, mas eles são tão afetados como se eles estivessem usando a própria droga. É uma família doente. Então, exatamente. Então, como é que nós trabalhamos? Claro que a gente está no período de pandemia, tudo mudou, tudo teve que se reinventar. Mas antes do processo da pandemia, nós tínhamos nas nossas reuniões familiares, e aí é que entra o trabalho da prevenção. Nós trabalhamos a codependência através da prevenção. Nós também fazemos ele entender que o caminho de toda aquela problemática está através da ciência e da fé. Então eles passam a entender que o filho dele não é um marginal, que o pai não é um marginal, ou mesmo a mãe não está marginalizada, mas que ela sofre de uma doença. A família passa a ter um entendimento daquela doença e assim adquirir ferramentas para um comportamento pós-CT. Que na verdade a recuperação vai começar depois daquele período de acolhimento. Lá dentro da instituição, eles estão preservados de si mesmos. Eles não têm acesso aqui fora, eles não têm uso de celulares, eles acompanham, não são leigos, a gente coloca noticiários, eles assistem a TV, assistem o futebol, tem a cinematerapia, eles têm informações do que acontece aqui fora. Mas eles estão reservados num lugar específico, protegidos de si mesmo, protegidos daquele convívio vicioso,
de amizades, de traficantes, do bairro, aquela coisa toda, se preparando, adquirindo ferramentas, eles inseridos dentro da comunidade terapêutica e a família através desse projeto de prevenção em casa, para poder receber. Agora, esse não é um processo fácil, né? Para quem passa anos e anos, né, submetido ali ao vício da droga e do álcool, né, sendo bombardeado todos os dias, né, com promessas e com caminhos, né, mais fáceis, né, para enfrentar a vida, né, porque alguém que busca esse caminho tem dificuldades, né, com o real, com o que é real, com o que é realidade, com lidar com seus projetos, com o dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, né. Eu creio que essa orientação também para a vida, né, para todos esses processos que a gente passa, dor, sofrimento, alegria, né, tristeza, né, que faz parte do ser humano, né, tudo isso também está na base desse tratamento, né, pastor? Verdade. A compreensão importante que é preciso a gente ter é da prevenção, né? A prevenção precisa ser incorporada por todos nós, pela família, pela igreja, pela sociedade como um todo, o governo, e entender de que drogas é uma coisa muito séria. E não é simples a libertação dessas pessoas, por causa do próprio assédio desse mercado tão hostil, né? Que alicia criança, adultos e todos. Então é importantíssimo que a prevenção ela seja encarada por todos nós, porque quando acontece, quem mais sofre são as famílias, são as mães, são os pais e a sociedade como um todo. Mas são eles, as mães, os pais, que mais sofrem com o filho dependente, porque envolve não somente o vício em si, mas envolve muitas vezes o próprio crime, né? Então a situação é extremamente grave. Agora, Bárbara, vale a pena a gente comentar aqui que nessa agenda 7, por exemplo, das mídias, está muito sempre em destaque a questão do álcool, das drogas, do consumo de tudo isso. Essas últimas 2 semanas agora a gente tem visto aí na mídia a morte de um MC, em que contexto que se deu, mas só que a gente aborda isso de uma maneira extremamente pejorativa, né? É o que dá audiência, não é como se trata esse processo, né? Como se cuida, né? O autocuidado, o auto-amor que a própria espiritualidade pode despertar, né? Então, sim, isso não tem lugar na agenda da mídia, né? É muito interessante porque o uso de drogas, até as drogas ilícitas, é aceito, especialmente entre os jovens. A gente, que nem tu falou, que eu acho muito interessante porque isso é muito real. Quem não usa drogas é visto como careta de uma forma negativa, né? Então, nossa, você é careta, você não faz parte disso. Então é como se o jovem, para fazer parte, ele precisasse mesmo, né? Tá usando drogas, tá bebendo, tá fumando cigarro. Então é interessante a gente a gente como mídia, abordar isso de uma forma de entender as consequências disso, que muitas vezes o jovem é tão distante, né, dele, então a dependência é uma coisa muito distante. Então ele acha que de fato é distante, mas a gente sabe que não é, que pode acontecer com todos. Vai dizer que ele não. E vocês falaram a palavra mercado, né? Isso acende a luzinha aqui pra gente, que até a nossa própria regulamentação, a regulamentação do CONAR, por exemplo, do Conselho Nacional de Propaganda, que há bem pouco tempo só determinou que comerciais de bebida alcoólica, né, não poderiam estar durante, né, o horário do dia, né, nas nossas TVs, mas até bem pouco tempo eu conheço ainda as belas, né, me recordo ainda dos belos comerciais de cigarro, sim, né? As pessoas de asa delta, descendo da montanha, ligando isso, vinculando isso à saúde, à natureza, ao meio ambiente, né? Exatamente, a status, quando a gente sabe que não é isso, né? Há bem pouco tempo isso saiu da nossa mídia, né? Agora a moda é o cigarro eletrônico, que é uma coisa de status. É interessante ver como a sociedade realmente é muito aceitável, né? Como que a gente faz para mudar isso, né? É interessantíssimo esse ponto, e aí é fundamental um programa como o de vocês, que vem trazer de fato o que nós somos, o que nós fazemos e a bandeira que a gente defende. Agora mesmo a gente está vivendo uma coisa nacional, que é a aprovação da alteração da PL 399, que é o uso do canabidiol, né, o uso da maconha, que foi, na verdade, o projeto inicial da PL 399 é fantástico, porque há um tipo de doenças que são refratárias, de epilepsias refratárias, que certos casos de autismo também têm isso, que fazem uso dessa medicação, que já existe, que já é regulamentada, é uma substância
que a cannabis, que a planta tem, mas há uma alteração desse projeto de lei, dessa 399, que traz essa mensagem subliminar de comércio e de plantação, de comércio e de venda legalizada da maconha do Brasil. E é uma pressão muito forte, né? Transformar o nosso país num estado de agronegócio, um narco-estado. Então, assim, parece que a gente vive numa sociedade que não dá atenção a essa realidade, né? A gente vai engolindo todo tipo de mídia, vai absorvendo, como o caso desse jovem, que a gente sabe que o pano de fundo de tudo isso que aconteceu, um rapaz promissor, dentro de um cenário musical, levado à droga. É preciso que se tenha um incentivo de todos para que a gente possa vencer. E o melhor incentivo é apoiar o CT e a prevenção, principalmente combatendo essas drogas lícitas, como o álcool, que impera aqui em São Luís, né? E fica o convite, as portas estão abertas ao seu público, a vocês, aí conhecerem a CT, passar um momento lá com a gente, estaremos tomar um cafezinho, né? Levar alguma coisa das nossas hortas, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Estaremos lá, vamos marcar para a gente conhecer lá, né? Será um prazer. E mostrar para o público da gente, né? É importante esse trabalho que está sendo feito lá na Casa do Oleiro, viu, gente? A gente agradece muito a participação de vocês aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que essa pauta não se esgota, a gente vai ter outras oportunidades. Muitos tópicos para falar. Vamos marcar então uma outra oportunidade. Exatamente, sobre esse assunto, né? Que é um assunto que tem que estar de fato na mesa, né? Bárbara, muito obrigada pela tua participação. E a gente vai ficando por aqui desejando a você um ótimo final de semana, um ótimo sábado. E a gente se encontra na próxima semana.